da estação total para o LibreCAD. Em primeiro lugar, você vai abrir o tópico link 7,5. Você vai em File, Convert File, Add File, e vai escolher os dois arquivos, tanto o topo RAW quanto o topo XYZ, os dois arquivos que você salvou da estação total. Então, vai em Open. Ele vai abrir dois arquivos, deixar exposto dois arquivos aqui. E ao final da conversão, aqui tem que estar um ícone verde, para dizer que está tudo ok. Em primeiro lugar, vai conferir aqui, onde vai ser a pasta de destino, nesse caso vai ser a área de trabalho, e aqui o formato que vocês têm que deixar em DXF. Após isso, conferir ou alterar, você vem aqui em Convert. Pronto. Se deu verde, é porque deu tudo certo. Você vai em Close, fecha. Aí você vai abrir o LibreCAD. Uma coisa importante, quando é a primeira vez que está configurando o LibreCAD, você utilizar as ferramentas corretas e elas estejam visíveis. Então, se você pegar o mouse, a setinha do mouse e colocar mais ou menos aqui, clicar com o botão direito do mouse, você vai ter as toolbars, que é arquivo, categorias, essas ferramentas, quando você deixa ativa, elas vão ficar disponíveis aqui. Como, por exemplo, vou apertar aqui, ó, e vou retirar dimensão. Dimensão está aqui, ó. Dimensão está aqui, ok? Então, vou retirar isso aqui. Vou tirar dimensão. Vejam que sumiu, certo? Então, quando você quer adicionar ferramentas em cima, você vem aqui em Toolbars. Se você quer adicionar ou remover ferramentas aqui ao lado, você vem aqui, ó, e adiciona ou retira. Aqui estão todas ativas, né? Mas, por exemplo, eu vou tirar esse modificar. Modificar está aqui, ó. Você clica com o botão direito aqui em cima dessa parte branca, vem aqui e vou retirar, ó, modificar. Vocês estão vendo, sumiu. Vou colocar novamente, aí, ó, vai aparecer. Você vem aqui em arquivo, abrir ou aperta Ctrl All, ou vem aqui no ícone abrir e abre. E a partir disso você vai adicionar o topo DXF que foi convertido. A primeira ferramenta que vocês vão utilizar, com certeza, é o Zoom ou então o Pan, né? É como se fosse uma possibilidade, uma pegada de você trabalhar. Então, você vai utilizar o Scroll Lock, que é esse botãozinho aqui do mouse, como vocês estão vendo. Você vai apertar ele, ele vai se tornar uma mãozinha e você vai poder direcionar, né, seu trabalho para qualquer uma dessa área, tá? Após isso, você vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é enquadrar, e vai colocar todos os pontos extremos em cada extremidade desse trabalho. Você vem aqui, ó, e enquadrar, ok? Ele não vai perder a sua relatividade em relação aos pontos. Os pontos vão continuar iguais, ok? Próximo passo agora é configurar o papel. Você vem aqui, ó, em opção, preferência do desenho. Em papel você vai utilizar, vai escolher o papel que você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o A4. Em unidades, você vai colocar aqui metro. Decimal, essa precisão aqui com a quarta casa decimal. Ângulos, você vai colocar grau, minuto, segundo.
E aqui em cotas, você vai alterar tanto a escala geral quanto esse aqui, ó. Esse aqui é a escala, na verdade, do trabalho. E aqui é a escala da cotagem, ok? Mas isso a gente vai ver um por um. Aqui é a linear precisão linear, ok? Onde você vai utilizar 0,00, que é como se fosse fazer uma medição e aparece, por exemplo, 20,00 metros. Então, não há necessidade de colocar 4 zeros, ok? Então, você vai dar ok e a gente vai fazer algumas conferências, tá? Primeiro, você vai fazer uma medição, tem aqui em régua, do ponto 2, por exemplo, para o ponto 3, nesse caso deu 5,2241 metros, né? Que é a unidade que a gente escolheu. E você vai conferir se realmente a unidade está correta, ok? Vai conferir se a distância de P2 para P1 lá no trabalho é a mesma aqui, se é 5,2 metros ou 52 centímetros. Quando ocorre essa situação, por exemplo, de P2 para P1 é 5,22 metros, e você, quando vai fazer a cotagem deu 0,52, você vem aqui em opção, preferência desenho, e utiliza o número 1, que vai corrigir isso aqui. Agora, esse tamanho exagerado, você vai em opção, preferência e vai diminuir aqui. Ok? Então, vai deixar num tamanho mais adequado. Então, essas duas ferramentas aqui, essas duas configurações, na verdade, um é para colocar na escala de metro, centímetro, milímetro, ok? Esse aqui é o tamanho dessa cotagem. Vamos lá, o próximo passo. Agora, uns comandos básicos importantes, como, por exemplo, apagar. Você, por exemplo, eu vou adicionar um retângulo aqui, tá? Deixa eu tirar esse aqui das extremidades, vou tirar isso aqui e vou adicionar um retângulo aqui, ó. Pronto. Vou ESC aqui para tirar essa tela. Apagar, você vem aqui, seleciona e dá delete. Apenas isso. O próximo passo é copiar. Vou adicionar o mesmo retângulo. Eu vou selecionar, vou clicar aqui, ó. Copiar e vou deslocar. Se você quer manter o original, você vai apertar o segundo, que vai ficar com agora 2, ok? Mas se você não quer manter uma original, você é como se fosse só apenas mover, tá? Você vai girar esse para cá e apagar o original, ou seja, você moveu o elemento. Da ESC aqui, da UESC, pronto, você moveu. Então, essas duas ferramentas, copiar e mover, estão nesse ícone aqui. O próximo é rotacionar. Então, você vai selecionar novamente com o botão esquerdo do mouse. Você vem nessa telinha aqui, deixa eu ver, rotacionar, clica. Você vai escolher um local para ser o eixo, por exemplo, eu vou escolher esse vértice aqui, clico com o botão esquerdo do mouse e vou girar. Eu escolho um eixo e vou girar a partir desse eixo, ok? Aí escolhe se quer apagar o original, ou seja, simplesmente rotaciona, ou manter os dois. Eu vou manter os dois para vocês verem, ok? Outra ferramenta importante é escalonar, que é aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da figura. Você vem aqui e clica, por exemplo, num retângulo, né? Cria um retângulo. Você seleciona esse retângulo
você vem aqui na ferramenta escalonar, clica dentro do retângulo e aparece as opções de você diminuir, ou seja, abaixo do 1, né? Se você utilizar, por exemplo, 0,5, ele vai diminuir. Ou você, se quiser aumentar, né? Você clica dentro e vai botar, por exemplo, 2 vezes. Então, ele vai aumentar. E é assim que funciona a ferramenta de aumentar e diminuir, ou seja, escalonar. Outra ferramenta, espelhamento. Eu vou criar aqui um retângulo. Vou selecionar mais uma vez. Vou clicar em cima da figura e ele vai espelhar. Você rotaciona para onde quer e você vai ter agora, por exemplo, 2 figuras. Uma igual à outra. Aí a posição dela você define. Outra ferramenta importante é o trim. Deixa eu colocar aqui uma linha. Aí eu vou colocar outra linha. E meu objetivo é apagar esse pedaço aqui. Eu vou clicar aqui em aparar. Clico na linha que eu quero que fique, que é essa aqui. Eu quero aparar isso aqui. Então, eu venho aqui e clico onde eu quero que fique. Tá vendo? Se eu quiser que saia esse pedaço aqui, então clico lá em aparar, clico aqui e automaticamente eu clico nessa parte aqui e assim ele aparou. Outra ferramenta bastante utilizada é a Ashura. Então vamos selecionar aqui um retângulo, né? Vamos criar um retângulo. Na verdade, vamos criar dois, três. Deixa eu copiar aqui. Copiar. Manter múltiplos. Vou botar 3 aqui. Tá? Um lado. Ok. Vamos lá. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão selecionar o retângulo. Vão vir aqui, ó, em Ashura. Se vocês têm interesse em um preenchimento sólido, é só clicar nessa caixa aqui e ele vai ficar sólido de acordo com o atributo da camada. Se você quer alterar esse atributo, né, você vem aqui e editar atributo da camada. Clica aqui, ó, deixa de ser preto e branco e coloca a cor que você deseja. Por exemplo, eu vou trocar para verde e assim ficou verde, ok? Se você quiser várias cores, vai ter que adicionar várias camadas, senão vai atribuir apenas uma para todos. A segunda Ashura, você vai selecionar aqui, vai lá em Ashura e vai escolher a Ashura que mais interessa, ok? Se for na coloração verde, você vai manter essa camada, caso contrário, haja várias texturas de várias cores, então você vai ter que adicionar várias camadas, cada um com a cor diferente. Por exemplo, vamos fazer aqui imitando uma grama. Então, venho aqui, escolho a escala, certo? Se é 1, 2, 1, por exemplo, eu posso botar uma escala bem pequenininha para ter vários elementos. E aqui você vai utilizar a angulação dessa textura. Se eu trocar de textura, para entender melhor, deixa eu ver outra aqui. Eu acho uma escala maior, que senão não vou entender. Pronto. Então, se você colocar, por exemplo, 90, ele vai girar a textura, ok? Colocar, por exemplo, se eu utilizar a escala 1, não vai ficar muito legal não, olha como fica. Você vai selecionar, vai lá na Ashura e colocar 0,1, por exemplo. Aí vai ficar menorzinho. E se é menor ainda, você vem aqui, vai botar mais um 0 aqui. Ok? E assim por diante, você vai determinar qual é a escala.
Nesse aqui, por exemplo, eu não vou querer verde, eu vou querer uma textura azul. Então, vou ter que adicionar uma nova camada, utilizar, por exemplo, essa cor aqui azul escuro, ok? E agora eu vou selecionar, pular em textura e vou escolher uma textura, por exemplo, essa textura sólida, ok? E assim você vai criando todas as texturas que você tem interesse. Na hora de imprimir, você vai lá, aqui ó, Print Preview. Se você não quiser colorido, você utiliza essa coloração, preto e branco, mas se quiser colorido, você vem aqui e alterna para a cor que você quer visualizar e imprimir. Okay? Outras ferramentas importantes, essas duas se assimilam muito ao Snap do AutoCAD, que é a precisão no meio e precisão nas extremidades. Essas duas ferramentas vai utilizar bastante. Precisão no meio. Quando você quer ligar dois pontos, você aperta, ativa, né, a precisão do meio, coloca em polilinha e ele vai diretamente jogar para o ponto. Se você não tiver essa ferramenta selecionada, quando você chegar na polilinha, corre o risco de você não acertar o ponto. Tá vendo como é que fica? Então, ela facilita em ir diretamente para o ponto. A outra ferramenta importante é a precisão nas extremidades. Você vai clicar lá e, por exemplo, você quer fazer uma medida, uma cotagem ou então uma medida com a régua. Você clica na precisão nas extremidades e vem aqui em dimensão alinhada, por exemplo. Então, ele já vai direto para o ponto, vai direto para o outro e já dá a distância, ok? Deixa eu fazer novamente. Você vai pegar essa alinhada, vai para outra, e se quiser afastar, você vai ter que afastar dessa maneira, ok? Se quiser algo mais graduado, né, mais perto, você tem maior controle dessa distância, você vai desmarcar. Primeiramente, você marca para ligar e depois você desmarca para poder ter essa mobilidade. E agora, após fazer todos esses procedimentos, você vai desenhar o que tem no campo no AutoCAD. Então, de acordo com o seu trabalho, você vem aqui, né, precisão do meio, polilinha e vai desenhar. Por exemplo, imagine que lá tem um triângulo, ok? Como fosse uma praça. Você vai formar o triângulo. Nesse caso, vai ligar os pontos aqui para formar outra figura, tudo de acordo com o que tiver lá no campo. E assim vai desenhando no LibreCAD. Após o desenho da situação real no campo no LibreCAD, você vai excluir os pontos e deixar somente o desenho, tá? Aqui, restante. Pronto. Agora você vai baixar os blocos, tanto para colocar o norte quanto para colocar o carimbo. Então você vem no Google, coloca bloco, norte, AutoCAD. Você utiliza essa primeira opção e vai baixar o norte. A mesma coisa você faz para carimbo. Bloco, carimbo, AutoCAD.
e vai baixar. Quando baixar, você vai lá em documentos e vai extrair, ok? Notem que eu já extraí, certo? E quando vou verificar, ele está em DWG. Só que DWG, o programa LibreCAD, ele não reconhece. Então, você vai ter que utilizar um site que é converter, que serve para converter o DWG em DXF. Então, você faz essa conversão e vai lá em abrir, escolhe por exemplo, o norte aqui. Ele vai dar algumas opções de norte. A que você gostar mais, seleciona ele, clica em Ctrl C, clica novamente em cima da figura, vai aqui em topo, né, que é o principal, a guia principal, e dá um Ctrl V. E seleciona onde você quer colocar esse norte. Selecionei. Notem que a diferença de tamanho ela é muito grande. O norte foi colado exatamente nesse local. Então, você vai ter que escalonar, tá? Então, vai selecionar, vem aqui em escalonamento, clicar nele e vamos aumentar algumas vezes. Vamos aumentar 20 vezes aqui. Aumentei 20 vezes, não resolveu. Vamos aumentar mais 10 vezes. Mais 10 vezes. Já está num tamanho razoável. No caso, eu até diminuiria. Vamos posicionar da maneira correta. Você seleciona aqui. Vai rotacionar. Rotacionar aqui. Okay? Clica na imagem. Eu prefiro clicar no centro da imagem. E vai girar. Aí vai verificar isso lá no preview, para ver se ficou legal. Não ficou legal, então você vai ter que diminuir um pouco e colocar ele na parte superior. Vamos selecionar lá, voltar lá, selecionar. Você vai, no caso, mover agora. Deixa eu ver onde está mover. Aqui, mover. Aí eu clico na figura, boto um pouquinho mais para cima. Apagar a original. Vou dar uma verificada como ficou. Ficou fora. Aí, nisso eu vou ajustando até chegar à posição que eu quero para a figura. Vamos lá. Falta um pouquinho, descer mais um pouquinho para a direita. Aí eu boto aqui, mais para a direita. Então, vou verificar e ficou ok. Eu vou transportar agora meu material, né, para a direita também, porque não está centralizado. Vou apagar esses pontos aqui que também não deveriam estar. Vou apagar. Vou selecionar isso aqui e vou mover um pouquinho para o meio. Dá uma olhada como ficou, já ficou mais legal. Eu vou botar um pouquinho mais para cima para poder colocar o carimbo aqui embaixo. Então vamos lá. Eu acho que agora ficou legal. Pronto, agora eu vou adicionar o carimbo. Venho aqui em abrir. Depois você vai em abrir e vai baixar o carimbo, né? O carimbo já está baixado, vai abrir o carimbo. Por exemplo, esse aqui. Vai dar um Ctrl C, clicar na figura, vir aqui e colar nesse local. Lembrando que tem que escalonar. Aí vou aqui, clico, escalono em botar 20 vezes. Ainda não está legal.
escalono em 10 vezes. Ficou muito grande, então vou escalonar em 5 vezes. Lembrando que se você pegar da esquerda para a direita, você tem que selecionar a figura toda. Se for da direita para a esquerda, se você selecionar uma parte da figura, ela já seleciona toda. Por isso que eu comecei da esquerda para a direita para pegar a figura toda e não pegar esses dois polígonos. Então vamos escalonar, diminuir um pouco. Vou mover agora. Vou verificar se ficou legal ou não. Vou colocar um pouco mais para cima e diminuir o tamanho. Vamos ver. E verificar. O tamanho ficou razoavelmente adequado, só que eu vou colocar para a direita. Verificar. Ok. Aqui você preenche com o nome do responsável, o nome do trabalho, levantamento topográfico, ou coloca também a propriedade no nome do trabalho, o nome do proprietário, a folha, escala e a data. Isso aqui é só um exemplo de vários que tem na internet. E você pode mesmo fabricar o seu. Após estar tudo correto, lembre-se que logo no início você verificou se as dimensões estavam coerentes, né? Como eu vou fazer agora. Deixa eu colocar aqui em extremidade. Vou fazer dimensão alinhada para saber o tamanho. Está tudo correto, por exemplo, se lá no campo são 10 metros, aí você vai vir aqui, Print View, você vem nesse Print Preview, aí vai escolher a escala que melhor se adequa a seu trabalho. Por exemplo, se eu utilizar a escala de 1:75, vai ficar o trabalho maior do que o papel. Então você vai, aumenta para 100, depois 1:125, estaria ok. Claro, lembrando que tudo isso só é possível se você verificar o tamanho, como eu mostrei anteriormente, e verificar esse tamanho do papel logo no início, ok? Caso não tenha feito, você vai utilizar o tamanho do papel, verificar o tamanho, se está adequado, se está batendo, né, entre o tamanho real com o tamanho medido no desenho. Estando assim, você vem na escala e escolhe a escala mais adequada. Imprime, confere se está tudo certo e coloca a escala. Você pode colocar aqui ou depois que imprimir você faz uma verificação. Se estiver diferente, aí você corrige.